Laura corria desesperada pela chuva segurando Miguel, seu sobrinho de 6 meses, fugindo de familiares que queriam roubar a herança do bebê. Sem dinheiro, sem casa, sem esperança. Ela se escondeu no depósito de um restaurante, achando que ali ninguém a encontraria. Mas André, o dono do restaurante, abriu a porta durante uma inspeção noturna. Laura implorou: "Por favor, não chame a polícia. Só preciso de um lugar para passar a noite." Ele olhou para ela encharcada, tremendo no chão, segurando o bebê com desespero. Então, fechou a porta e disse algo que mudaria tudo. "Ninguém vai tocar em vocês dois enquanto eu estiver aqui." Naquele momento, nenhum deles imaginava que aquele encontro se tornaria o maior amor de suas vidas. Se você gosta de histórias emocionantes que tocam a alma, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like nesse vídeo. Nos conte nos comentários de onde você nos assiste. E você, acredita que amor verdadeiro é aquele que liberta, não que aprisiona? A chuva caía forte naquela noite de quinta-feira, quando Laura correu pelas ruas do centro da cidade, segurando Miguel em seus braços. Laura tentava protegê-lo com o casaco encharcado, mas a água escorria pelo rosto dela, misturando-se com as lágrimas que não conseguia mais segurar. "Calma, meu príncipe. Tia está aqui", ela sussurrava, a voz tremendo. "Vai ficar tudo bem." Mas Laura não sabia se realmente ficaria tudo bem. Fazia apenas 12 horas desde que sua irmã mais velha, Juliana, havia falecido. 12 horas desde que o mundo de Laura desmoronou completamente. Um acidente de carro na rodovia. Rápido, sem aviso, sem chance de despedida. E agora, antes mesmo do funeral, os abutres já haviam chegado. Tio Marcos e tia Valéria. Primos que Laura mal conhecia, gente que nunca se importou com Juliana quando ela estava viva, que nunca visitou Miguel, que nunca perguntou se precisavam de ajuda. Mas quando descobriram sobre a herança que Juliana deixou para o filho, um apartamento, uma quantia considerável em investimentos, tudo que ela havia construído com tanto trabalho, de repente todos apareceram. "A menina não tem condições de criar uma criança", tio Marcos havia dito, olhando Laura de cima a baixo com desprezo. 22 anos mora de aluguel, trabalha como garçonete. Miguel precisa de estabilidade. Estabilidade, Laura pensou amargamente enquanto corria pela chuva. O que eles queriam era o dinheiro, o apartamento, os investimentos. Miguel era só o meio de conseguir tudo isso. Laura tinha fugido da casa de Juliana no momento em que percebeu o que estava acontecendo. Pegou Miguel, algumas fraldas, mamadeiras, roupas, jogou tudo numa mochila e saiu correndo enquanto tio Marcos discutia ao telefone com alguém sobre resolver a situação rapidamente. Agora estava ali, na chuva, sem saber para onde ir. Seus pais haviam morrido quando Laura tinha 17 anos. Juliana, 8 anos mais velha, assumiu a responsabilidade de criá-la. Trabalhou dobrado para dar estudo, comida, teto. Foi mãe, pai, irmã e tudo ao mesmo tempo. E quando Juliana engravidou de Miguel, Laura prometeu que retribuiria todo aquele amor, cuidando do sobrinho como se fosse seu próprio filho. Mas como cuidar de Miguel, se não tinha nem onde dormir aquela noite? Laura virou na Rua das Acácias, ofegante, os músculos das pernas gritando de cansaço. Foi quando viu a viela estreita entre 2 prédios comerciais. E no final da viela, uma porta de serviço entreaberta. Ela conhecia aquele lugar. Era o Bistrô Jardim, um dos restaurantes mais famosos da cidade. Laura já havia passado por ali diversas vezes, sempre admirando a fachada elegante, as mesas na calçada, o movimento constante de clientes bem vestidos. Sem pensar 2 vezes, Laura entrou na viela e empurrou a porta de serviço. O calor a atingiu como uma onda. Ela estava num corredor estreito que levava à cozinha. Podia ouvir vozes distantes, barulho de panelas, água corrente. Mas ali, naquele corredor, havia uma porta menor à direita. Laura girou a maçaneta com cuidado.
Era um depósito. Prateleiras de metal cheias de latas, caixas de papelão, sacos de farinha. Cheirava a especiarias e limpeza. E no canto, havia espaço suficiente para ela se sentar no chão, escondida entre as prateleiras. Laura entrou, fechou a porta devagar e finalmente se permitiu respirar. Miguel havia parado de chorar. Laura tirou o casaco encharcado e envolveu o bebê com um cobertor que estava na mochila. Pegou uma mamadeira que tinha preparado antes de fugir e ofereceu a ele. "Pronto, meu príncipe", ela sussurrou, vendo Miguel se acalmar. "Aqui estamos seguros, só por hoje. Amanhã a tia descobre o que fazer." Mas Laura não fazia ideia do que fazer. Ela era apenas uma garçonete. Ganhava o suficiente para pagar seu aluguel minúsculo, comida básica, contas. Não tinha economias, não tinha família além de Juliana, e agora Juliana se foi. As lágrimas voltaram, silenciosas dessa vez. Laura olhou para Miguel, o cheiro de bebê que sempre a acalmava. "Eu prometi para sua mãe que ia cuidar de você", Laura sussurrou. "E eu vou cumprir. Não importa o que aconteça, você vai ficar comigo. Eu te amo demais para deixar aqueles abutres te usarem." Miguel terminou a mamadeira e começou a adormecer, a cabecinha pesada no ombro de Laura. Ela o embalou suavemente, cantarolando baixinho uma música que Juliana costumava cantar. O tempo passou. Laura não sabia quanto. Podiam ser 20 minutos ou 2 horas. O restaurante foi ficando mais silencioso. As vozes sumiram. O barulho da cozinha cessou. Ela estava quase adormecendo, exausta, quando ouviu passos no corredor. O coração de Laura disparou. Ela prendeu a respiração, segurando Miguel mais apertado. Os passos pararam bem em frente à porta do depósito. A maçaneta girou. A porta se abriu e ali, na soleira da porta, estava um homem alto de aproximadamente 29 anos, cabelos castanhos escuros levemente desalinhados, olhos cor-de-mel que arregalaram de surpresa ao vê-la ali. Ele vestia uma camisa branca, com as mangas dobradas até os cotovelos, calças sociais escuras. Tinha uma prancheta na mão, claramente fazendo algum tipo de inspeção. Por um longo momento, eles apenas se olharam. Laura viu quando a expressão dele mudou. Surpresa virou confusão. Confusão virou preocupação. Ele olhou para ela encharcada, tremendo no chão. Olhou para o bebê nos braços dela. Olhou de volta para o rosto de Laura e ela soube o que ele estava vendo. Desespero puro. "Por favor", Laura sussurrou antes que ele pudesse falar. Sua voz saiu rouca, carregada de medo e cansaço. "Por favor, não chame a polícia. Eu só preciso de um lugar para passar a noite. Só hoje. Amanhã eu vou embora. Prometo. Por favor." O homem deu um passo para dentro do depósito. Laura se encolheu instintivamente, protegendo Miguel, mas ele não gritou, não a expulsou. Não pegou o telefone para chamar ninguém. Em vez disso, ele se ajoelhou no chão, ficando na altura dela. Seus olhos eram gentis, preocupados de verdade. "Está tudo bem?" Ele perguntou a voz baixa e calma. Laura balançou a cabeça, incapaz de falar. As lágrimas começaram a cair de novo. "O bebê está bem?" Ela assentiu, olhando para Miguel, que dormia tranquilo em seus braços. O homem passou a mão pelos cabelos, claramente processando a situação. Então ele fez algo que Laura jamais esperaria. Ele se levantou, foi até a porta do depósito e a fechou. Não trancou Laura lá dentro. Fechou para protegê-los de quem pudesse passar no corredor. Depois, voltou e se ajoelhou novamente. "Meu nome é André Tavares", ele disse. "Sou o dono deste restaurante. E você precisa me contar o que está acontecendo." Laura o encarou, tentando decidir se podia confiar nele. Havia algo nos olhos de André, uma sinceridade que ela não via há muito tempo. Então, com a voz trêmula, Laura contou tudo. Sobre Juliana, sobre o acidente, sobre os tios que queriam tomar Miguel, sobre a fuga desesperada pela cidade na chuva. André ouviu tudo em silêncio. Não interrompeu,
Não julgou, apenas ouviu. Quando ela terminou, ele ficou em silêncio por um momento, os olhos fixos no bebê adormecido. Finalmente, André falou, e suas palavras mudaram tudo. Ninguém vai fazer mal a vocês dois enquanto eu estiver aqui, ele disse com firmeza absoluta. Você ouviu? Ninguém. Laura sentiu algo dentro do peito se partir e se reconstruir ao mesmo tempo. Ela não conhecia aquele homem. Não tinha motivo para confiar nele, mas algo na voz dele, na maneira como olhava para Miguel, na gentileza genuína em seus olhos. Ela acreditou. Você tem onde ficar? André perguntou. Laura balançou a cabeça. Então vai ficar aqui essa noite, mas não neste depósito. Ele se levantou e estendeu a mão para ela. Venha. Tem um escritório no andar de cima. Tem um sofá confortável, banheiro, uma pequena cozinha. Vocês vão ficar lá. Eu não posso aceitar isso, Laura começou, mas ele a interrompeu. Não estou pedindo permissão, André disse, mas sua voz era gentil. Estou oferecendo ajuda e você vai aceitar porque esse bebê precisa de um lugar seguro e quente para dormir e porque você também precisa. Laura seguiu André pelas escadas estreitas que levavam ao segundo andar do restaurante. Suas pernas tremiam de cansaço, mas ela se obrigou a continuar subindo, segurando Miguel com cuidado. O bebê dormia profundamente, alheio a tudo que estava acontecendo. André abriu uma porta de madeira no final do corredor. O escritório era espaçoso e surpreendentemente acolhedor. Tinha uma grande mesa de trabalho coberta de papéis e um computador. Estantes cheias de livros de gastronomia e gestão. E no canto, exatamente como ele havia dito, um sofá de couro marrom que parecia confortável. O banheiro é ali. André apontou para uma porta à esquerda. Tem toalhas limpas no armário, e a cozinha é só uma mesinha com micro-ondas e cafeteira, mas tem água quente se você precisar preparar mamadeira. Laura olhou ao redor, ainda processando o que estava acontecendo. Aquilo não podia ser real. Pessoas não ajudavam estranhos desse jeito. Não sem querer algo em troca. Como se lesse seus pensamentos, André disse, eu não quero nada de você. Só quero que vocês dois fiquem em segurança essa noite. Por quê? Laura perguntou, a voz mal saindo. Por que está fazendo isso? André ficou em silêncio por um momento, os olhos distantes, como se estivesse visitando uma memória dolorosa. Porque eu sei o que é se sentir invisível quando você mais precisa de ajuda, ele disse finalmente. E porque esse bebê não tem culpa de nada do que está acontecendo. Ele merece estar seguro. E você também. Laura sentiu as lágrimas voltarem, mas dessa vez não eram só de desespero. Era algo diferente, gratidão, alívio, uma pequena fagulha de esperança. Obrigada, ela sussurrou. Você não faz ideia do que isso significa. Descanse, André disse, se dirigindo à porta. Amanhã conversamos sobre o que fazer, mas hoje você e Miguel só precisam dormir em paz. Ele estava quase saindo quando Laura o chamou. André? Ele se virou. Como você sabia que o nome dele é Miguel? André sorriu levemente. Você disse quando estava me contando a história. Não percebeu? Laura também não tinha percebido. Estava tão cansada, tão assustada, que as palavras haviam saído sem controle. Quando André fechou a porta, Laura finalmente se permitiu relaxar. Ela deitou Miguel com cuidado no sofá, cercando-o com almofadas para que não caísse. Depois, sentou-se no chão ao lado dele, apenas observando o rostinho tranquilo do sobrinho. Sua mãe estaria tão orgulhosa de você, Laura sussurrou, acariciando o cabelo fino de Miguel. Você é tão forte, meu amor, nem percebe o quanto. Laura pegou seu celular. 17 chamadas perdidas, 12 mensagens de texto, todas de tio Marcos e tia Valéria. Onde você está? Isso é sequestro, Laura. Vamos chamar a polícia se você não voltar com o bebê agora.
Você não tem direito de levar Miguel. Laura bloqueou os números. Não conseguia lidar com aquilo agora. Não conseguia pensar em como resolver tudo. Só queria uma noite. Uma única noite de paz. Ela tomou num banho rápido, tomando cuidado para deixar a porta do banheiro entreaberta caso Miguel acordasse. A água quente ajudou a aliviar a tensão dos músculos, mas não conseguiu lavar a tristeza que carregava no peito. Juliana se foi. Aquela frase ecoava na mente de Laura sem parar. Como era possível? Na semana passada elas estavam rindo juntas, fazendo planos, conversando sobre o aniversário de 6 meses de Miguel. E agora? Laura voltou para o escritório vestindo uma camiseta seca que tinha na mochila. Miguel ainda dormia. Ela se deitou ao lado dele no sofá, puxando o cobertor sobre os dois. Mas o sono não veio fácil. Sua mente não parava de trabalhar. O que ela ia fazer amanhã? Para onde ir? Como proteger Miguel dos tios? Ela não tinha dinheiro para advogado. Não tinha como provar que seria uma tutora melhor que tio Marcos e tia Valéria, mesmo sabendo que era verdade. E o que dizer de André? Por que ele estava ajudando? O que ele ganhava com isso? Laura finalmente adormeceu perto das 4 da manhã, exausta demais para continuar pensando. Quando acordou, eram quase 9 horas. Luz do dia entrava pela janela do escritório. Miguel estava acordado, mexendo os dedinhos no ar, fazendo aqueles sons adoráveis que bebês fazem. "Bom dia, príncipe", Laura disse, pegando-o no colo. "Está com fome?" Ela preparou uma mamadeira e trocou a fralda de Miguel, usando os suprimentos que tinha trazido na mochila. Só restavam 3 fraldas. Precisaria comprar mais. Mas com que dinheiro? Uma batida na porta a fez pular de susto. "Posso entrar?" A voz de André veio do outro lado. "Pode", Laura respondeu, ajeitando os cabelos rapidamente. André entrou carregando uma sacola grande. Ele vestia roupas casuais hoje, jeans e uma camiseta cinza simples, mas ainda assim tinha aquele ar de alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. "Trouxe café da manhã", ele disse, colocando a sacola na mesa. Pães frescos, suco de laranja, frutas e algumas coisas para o bebê. Fraldas, lenços umedecidos, mais algumas mamadeiras. Não sabia direito o que você precisava, então comprei um pouco de tudo. Laura olhou para a sacola e depois para André, completamente sem palavras. "Você não precisava fazer isso", ela finalmente conseguiu dizer. "Eu sei", André respondeu simplesmente. "Mas quis." Eles tomaram café da manhã juntos, uma situação estranha e ao mesmo tempo estranhamente confortável. André tinha jeito com Miguel, fazendo caretas engraçadas que deixavam o bebê sorrindo. "Você tem prática com crianças?" Laura perguntou. "Tenho 3 sobrinhos", André explicou. "Minha irmã mora em outra cidade, mas sempre que posso vou visitá-los. Crianças são honestas, não fingem, não mentem sobre o que sentem. Eu gosto disso." Laura percebeu como ele falava com carinho sobre a família. Era tão diferente da dela, tão diferente dos tios que só apareceram por interesse. "Laura", André disse depois de um momento, a voz ficando mais séria, "precisamos conversar sobre sua situação." O coração de Laura apertou. Ali estava, o momento em que ele diria que ela precisava ir embora, que ele já tinha ajudado demais, que não podia se envolver mais nisso. Mas não foi isso que ele disse. "Você precisa de um lugar para ficar com Miguel", André começou. "E precisa de dinheiro para se sustentar, certo?" Laura assentiu, incapaz de falar. "Então aqui está o que eu proponho. Tenho uma casa pequena, que uso para acomodar funcionários, que vêm de outras cidades trabalhar temporariamente no restaurante. No momento está vazia. Vocês podem ficar lá." "Eu não tenho como pagar aluguel", Laura disse rapidamente, sentindo as lágrimas ameaçarem voltar. "Não estou pedindo aluguel", André respondeu. "Você vai pagar trabalhando." Laura piscou, confusa. "Trabalhando. E preciso de uma confeiteira."
André explicou. Minha confeiteira antiga se aposentou mês passado e ainda não encontrei substituta. Você sabe fazer doces? Bolos? Eu. Laura hesitou. Aprendi com minha irmã. Juliana adorava cozinhar. Ela me ensinou muita coisa, mas nunca trabalhei profissionalmente com isso. Não importa, André disse. Posso te ensinar o resto. Se você está disposta a aprender, está disposta a trabalhar duro, então o emprego é seu. Laura não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Era bom demais para ser verdade. Tinha que ter alguma pegadinha. Por que está fazendo tudo isso? Ela perguntou, a voz tremendo. Por que está me ajudando assim? Você nem me conhece. André ficou em silêncio por um longo momento. Então ele suspirou e disse: Minha mãe me criou sozinha. Meu pai nos abandonou quando eu tinha 3 anos. Ela trabalhou em 3 empregos para me dar comida, teto, educação. E sabe o que eu mais lembro da minha infância? As pessoas que ajudaram. O vizinho que trazia comida quando não tínhamos. A professora que pagava meu material escolar. O dono da padaria que dava emprego para minha mãe mesmo, ela não tendo experiência. Ele olhou diretamente nos olhos de Laura. Essas pessoas mudaram nossa vida. E eu prometi para mim mesmo que, quando tivesse condições, faria o mesmo por outros. Então, não estou fazendo nada de extraordinário, Laura. Estou apenas passando adiante a bondade que recebi. Laura não conseguiu segurar as lágrimas dessa vez. Ela chorou ali, na frente de André, liberando todo o medo e toda a gratidão que sentia. André não tentou consolá-la com palavras vazias, apenas esperou. A casa ficava a 15 minutos do restaurante, num bairro tranquilo com ruas arborizadas e casas modestas, mas bem cuidadas. Era pequena, sala, cozinha, um quarto e banheiro, mas para Laura parecia um palácio. Não é muito, André disse enquanto abria a porta, mas é seguro e tem tudo que vocês precisam. Laura entrou carregando Miguel e sua mochila com os poucos pertences que possuía. A sala tinha um sofá azul desbotado, mas limpo, uma mesinha de centro, uma televisão pequena. A cozinha era simples, com fogão, geladeira e armários vazios esperando para serem preenchidos. André havia colocado um berço ao lado da cama. Um berço de verdade, com móveis coloridos pendurados. Para Miguel, ele explicou, meio sem jeito. Peguei emprestado com minha irmã. Ela disse que você pode ficar com ele o tempo que precisar. Laura passou os dedos pelas grades do berço, sentindo a emoção apertar sua garganta mais uma vez. Como era possível que um estranho estivesse fazendo mais por ela do que sua própria família? André, eu não sei como agradecer, ela começou, mas ele levantou a mão. Não precisa agradecer, ele disse. Só precisa se comprometer a trabalhar duro e cuidar bem de Miguel. Isso é suficiente para mim. Nos dias seguintes, Laura começou a trabalhar no restaurante. André a apresentou como a nova confeiteira, e ninguém questionou. O chefe Henrique, um homem na casa dos 50 com bigode grosso e voz trovejante, a recebeu com ceticismo no início. Nunca trabalhou profissionalmente? Ele perguntou, olhando Laura de cima a baixo. Não, Laura admitiu, mas aprendo rápido e prometo que não vou decepcionar. Henrique bufou, mas concordou em lhe dar uma chance. Vamos começar com o básico, brownies. Se conseguir fazer brownies decentes, conversamos sobre o resto. Laura passou a primeira semana aprendendo as receitas do restaurante, os padrões de qualidade, a velocidade necessária para acompanhar os pedidos. Era exaustivo. Suas costas doíam de ficar em pé o dia todo. Suas mãos ficavam cobertas de farinha e açúcar, mas ela adorava. Havia algo terapêutico em transformar ingredientes simples em algo bonito e delicioso. Cada bolo que saía perfeito do forno, cada torta que decorava com precisão, era uma pequena vitória, uma prova de que ela era capaz. André tinha contratado Dona Teresa para cuidar de Miguel durante o expediente de Laura. A senhora de 60 e poucos anos se apaixonou pelo bebê instantaneamente.
Que criança linda! Ela exclamava toda manhã ao receber Miguel. E que bem comportado! Você tem sorte, menina. Laura sabia que tinha sorte, mas não pela sorte que Dona Teresa pensava. Ela tinha sorte de ter encontrado André naquela noite chuvosa. Sorte de ele ser quem era. E a cada dia que passava, Laura percebia que o que sentia por André estava mudando. No início, era só gratidão, reconhecimento por tudo que ele estava fazendo. Mas conforme as semanas passavam, conforme eles conversavam durante as pausas no trabalho, conforme ela via como ele tratava os funcionários com respeito, como ele sorria para Miguel quando passava pela cozinha. Era mais que gratidão. Você está distraída hoje. Henrique comentou numa tarde, observando Laura decorar um bolo de chocolate. Tudo bem? Está tudo bem, Laura respondeu rapidamente, só pensando em algumas coisas. Henrique a estudou por um momento. Então ele disse, a voz mais suave que o normal. O chefe é um bom homem, mas não se apegue demais. Homens como ele sempre têm 1000 coisas na cabeça, 1000 responsabilidades. Laura sentiu o rosto esquentar. Não é o que você está pensando, ela mentiu. Só sou grata por tudo que ele fez. Henrique não pareceu convencido, mas não insistiu no assunto. Naquela noite, Laura estava fechando a confeitaria quando André apareceu. Posso falar com você um minuto? Ele perguntou. O coração de Laura acelerou. Havia algo diferente na expressão dele. Mais sério, mais preocupado. Claro, ela respondeu, largando o pano que usava para limpar as bancadas. André entrou na confeitaria e fechou a porta atrás de si. Seus tios apareceram aqui hoje. O mundo de Laura parou. O quê? Eles descobriram onde você estava, André explicou. Vieram até o restaurante exigindo que eu entregasse Miguel. Disseram que você não tem direito legal sobre ele, que eles vão tomar a guarda, que eu estou cometendo um erro ao abrigar vocês. Laura sentiu o pânico subir pela garganta. Eles podem fazer isso? Eles podem tirar Miguel de mim? Tecnicamente, sim, André disse. E Laura sentiu o chão sumir sob seus pés. Juliana não deixou testamento especificando quem deveria ficar com Miguel. E, legalmente, parentes diretos têm prioridade. Não, Laura sussurrou, as lágrimas já caindo. Não, eles não podem. Eles não amam ele. Só querem o dinheiro. Eu não vou deixar. Eu sei, André disse, se aproximando dela. E não vou deixar também. Laura olhou para ele através das lágrimas. Como? Como podemos impedir? André respirou fundo. Existe uma maneira, mas você precisa confiar em mim. Eu confio, Laura disse imediatamente. E era verdade. Ela confiava nele completamente. Precisamos provar que você é a melhor opção para Miguel, André explicou. Provar que você tem estabilidade, emprego, condições de criar ele. E precisamos de alguém que ateste isso. Alguém respeitável. Quem? Laura perguntou. Eu conheço a diretora do serviço social da cidade, André disse. Ela é amiga da família há anos. Se ela fizer uma avaliação e concluir que você é capaz de cuidar de Miguel, que você tem estrutura, isso tem muito peso. Não é garantia, mas é o melhor que podemos fazer. Laura assentiu, tentando absorver tudo. Quando? Amanhã, André respondeu. Ela vai até sua casa fazer a avaliação, vai conversar com você, ver as condições da casa, conhecer Miguel. E se ela decidir que eu não sou boa o suficiente? Laura perguntou a voz pequena. André segurou os ombros dela, obrigando-a a olhar nos olhos dele. Você é mais que o suficiente, Laura. Você trabalha duro. Cuida de Miguel como ninguém mais poderia. Você o ama de verdade. E isso é o que importa. Laura queria acreditar nele. Queria tanto. Eu vou estar lá com você. André continuou. Vou falar por você. Vou contar tudo o que você conquistou nessas semanas. Você não está sozinha nisso. E foi naquele momento, olhando nos olhos cor de mel de André, vendo a determinação ali, a vontade genuína de protegê-la e proteger Miguel,
que Laura percebeu algo que a assustou e a emocionou ao mesmo tempo. Ela estava se apaixonando por ele. Na manhã seguinte, Laura acordou às 5. Limpou a casa 3 vezes, organizou o quarto de Miguel, preparou o café da manhã mais perfeito que conseguiu. André chegou às 8, acompanhado de uma mulher elegante de uns 50 anos, cabelos presos num coque impecável, óculos de armação fina. Laura, essa é doutora Cecília Marques, André apresentou. Ela é a diretora do Departamento de Assistência Social. Prazer em conhecê-la, Laura disse, apertando a mão de doutora Cecília com firmeza, apesar dos nervos. O prazer é meu, doutora Cecília respondeu. Sua voz era profissional, mas não fria. André me contou sua situação. Vim fazer uma avaliação e conversar com você. A hora seguinte foi uma das mais tensas da vida de Laura. Doutora Cecília fez perguntas sobre tudo, sobre sua rotina com Miguel, sobre suas finanças, sobre seus planos para o futuro. Ela examinou a casa, o berço, os suprimentos para bebê. E então ela pegou Miguel no colo. Laura observou, o coração na garganta, enquanto doutora Cecília embalava o bebê. Miguel olhou para a estranha por um momento, então sorriu aquele sorriso banguela que derretia corações. Ele é uma criança feliz, doutora Cecília comentou. Isso diz muito sobre quem cuida dele. Quando a avaliação terminou, doutora Cecília se sentou à mesa com Laura e André. Vou ser honesta com você, Laura, ela começou. Sua situação não é ideal. Você é jovem, tem poucos recursos, não tem família por perto. Em circunstâncias normais, eu recomendaria que Miguel ficasse com parentes mais estabelecidos. Laura sentiu o mundo desabar de novo. Mas, doutora Cecília continuou, e Laura prendeu a respiração. Circunstâncias normais não aplicam aqui. Porque o que eu vi hoje não foi uma jovem despreparada tentando cuidar de uma criança. Vi uma mãe devotada. Vi amor genuíno. E isso não tem preço. As lágrimas começaram a cair pelo rosto de Laura antes mesmo que ela pudesse tentar segurá-las. Vou fazer meu relatório recomendando que você permaneça como tutora de Miguel. Doutora Cecília disse, mas preciso ser clara. Seus tios podem contestar, podem tentar outros caminhos. Você precisa estar preparada para uma luta. Eu estou... Laura disse com firmeza, limpando as lágrimas. Vou lutar o quanto for preciso. Miguel é minha família. É tudo que me resta da minha irmã. Doutora Cecília assentiu, satisfeita com a resposta. Ela se levantou, pegou sua bolsa. Vou enviar o relatório até o fim da semana. E Laura, você não está sozinha. André aqui é testemunha do seu caráter. Isso também conta muito. Depois que doutora Cecília foi embora, Laura desabou no sofá, toda a atenção saindo de uma vez. Você foi incrível, André disse sentando ao lado dela. Falou com tanta convicção, tanta força. Doutora Cecília ficou impressionada. Eu estava morrendo de medo, Laura admitiu. Achei que ia desmaiar. André sorriu. Mas não desmaiou. Você é mais forte do que pensa, Laura. Eles ficaram em silêncio por um momento. Miguel brincava no tapete com um mordedor colorido, alheio à importância do que tinha acabado de acontecer. Posso te perguntar uma coisa? Laura disse de repente. Claro. Por que você realmente está fazendo tudo isso? Ela perguntou, virando-se para encará-lo. Eu sei o que você disse sobre sua mãe, sobre querer retribuir a bondade que recebeu, mas isso é muito além disso. Você está arriscando seu tempo, sua reputação, talvez até problemas com meus tios. Por quê? André ficou em silêncio por tanto tempo que Laura achou que ele não fosse responder. Então ele suspirou, passando a mão pelos cabelos. Porque quando eu te vi naquele depósito, encharcada, desesperada, segurando aquele bebê como se ele fosse a única coisa que importava no mundo, eu vi minha mãe, ele disse, a voz carregada de emoção. Vi todas as vezes que ela precisou de ajuda e não teve.
Todas as portas que se fecharam na cara dela, toda a humilhação que passou só por estar tentando sobreviver e me criar. Ele olhou diretamente nos olhos de Laura. Não pude ajudar minha mãe naquela época, era só uma criança, mas posso ajudar você agora. E me recuso a ser mais uma pessoa que fecha a porta na cara de alguém que está lutando. Laura sentiu algo se mexer dentro do peito. Não era só admiração, não era só gratidão, era algo mais profundo, mais assustador. Você é uma pessoa incrível. André, ela disse baixinho. Ele sorriu, mas era um sorriso triste. Sou só alguém que sabe que a vida pode mudar em um segundo e que todos nós precisamos de ajuda em algum momento. Nas semanas seguintes, a vida de Laura entrou numa rotina curiosamente normal. Ela acordava cedo, cuidava de Miguel, levava-o para Dona Teresa e ia trabalhar na confeitaria. As tardes eram preenchidas com massa de bolo, chantilly, decorações delicadas. Ela estava ficando boa, muito boa. Henrique começou a elogiá-la abertamente, algo que raramente fazia. Este mousse de maracujá está perfeito, ele disse um dia, provando a criação dela. Leve, equilibrado, você tem talento natural, menina. Laura se sentia crescer com cada elogio. Não era só sobre cozinhar, era sobre provar para si mesma que era capaz, que podia construir algo com as próprias mãos. André passava pela confeitaria todo dia. Sempre tinha alguma desculpa. Verificar os estoques, conversar com Henrique sobre o cardápio, provar os novos doces. Mas Laura percebia que ele ficava mais tempo do que o necessário, que ele encontrava razões para conversar com ela, e ela também encontrava razões para procurá-lo. Você está feliz aqui? André perguntou uma tarde, encontrando Laura na varanda dos fundos do restaurante durante sua pausa. Estou, Laura respondeu honestamente. Mais feliz do que imaginei que poderia estar depois de tudo. Ainda pensa em Juliana? Todo dia, Laura admitiu, a voz ficando mais baixa. Toda vez que Miguel faz algo novo, um sorriso diferente, um som engraçado, meu primeiro instinto é pegar o telefone e ligar para ela. E então lembro que ela não está mais aqui. André não tentou minimizar a dor dela com palavras vazias. Apenas ouviu. Mas sabe o que Juliana diria se estivesse aqui? Laura continuou, um pequeno sorriso surgindo. Ela diria para eu parar de ficar triste e começar a viver. Ela era assim, sempre em frente, sempre forte. Você é igualzinha a ela então, André comentou. Laura olhou para ele surpresa. Você acha? Acho, ele disse com sinceridade. Vi você chegar aqui sem nada. Vi você construir uma vida do zero em questão de semanas. Vi você enfrentar seus medos, trabalhar até não aguentar mais e ainda assim acordar todo dia com determinação. Se isso não é ser forte, não sei o que é. Laura sentiu o rosto esquentar. Havia algo na maneira como André olhava para ela. Algo que ia além de empregador e funcionária, além de protetor e protegida. Ou ela estava imaginando. André, ela começou, mas foi interrompida pelo telefone dele tocando. Ele atendeu, e Laura viu sua expressão mudar. Ficar séria, preocupada. Entendo, ele disse ao telefone. Vou avisar ela, obrigado por ligar. Quando desligou, André se virou para Laura com um olhar que fez seu estômago embrulhar. Era a doutora Cecília, ele disse. Seus tios entraram com um pedido formal de guarda. Vai haver uma audiência. A notícia caiu sobre Laura como um balde de água fria. Ela sabia que aquilo podia acontecer. Doutora, Cecília havia avisado, mas saber e realmente enfrentar eram coisas diferentes. Quando? Ela perguntou, a voz trêmula. Daqui a 3 semanas, André respondeu. Vai ser uma audiência administrativa, não judicial. Isso significa que vão ouvir todos os lados e tomar uma decisão sobre quem deve ter a guarda de Miguel. E se eu perder? Laura sussurrou, mal conseguindo formar as palavras.
E se decidirem que meus tios são melhor opção? André segurou as mãos dela. Não vai acontecer. Você tem provas de que está dando uma vida boa para Miguel. Tem emprego, casa, estabilidade e tem o relatório da doutora Cecília ao seu lado. Mas eles têm dinheiro, Laura argumentou, sentindo o pânico crescer. Têm uma casa grande, estão casados. Na estrutura tradicional, eles ganham de mim. Estrutura não é tudo, André disse com firmeza. Amor é o que importa, e você ama Miguel mais do que qualquer dinheiro pode comprar. Laura queria acreditar, mas o medo era forte demais. Naquela noite, ela não conseguiu dormir. Ficou olhando Miguel no berço, observando o peito pequenino subindo e descendo com cada respiração. Como era possível que alguém quisesse tirá-lo dela? Como podiam não ver que ela daria a vida por aquele menino? Os dias que se seguiram foram uma névoa de preparação. Doutora Cecília ajudou Laura a organizar todos os documentos necessários. Comprovantes de trabalho, comprovantes de renda, fotos de Miguel saudável e feliz, cartas de recomendação de Henrique e de Dona Teresa, de vizinhos, e uma carta de André. Laura leu aquela carta 5 vezes, as lágrimas escorrendo livremente. Laura Mendes é uma das pessoas mais dedicadas e trabalhadoras que já conheci. Em questão de semanas, ela transformou sua vida completamente, movida pelo amor que sente por Miguel. Vi ela acordar cedo, trabalhar até tarde, estudar receitas nos fins de semana, tudo para construir uma vida melhor para si e para o sobrinho. Não tenho dúvidas de que Miguel está em mãos seguras e amorosas com Laura. Ela não é só sua tia, é sua mãe em tudo que importa. Laura pressionou a carta contra o peito, fechando os olhos. Como André conseguia ver nela coisas que nem ela mesma via. Na noite antes da audiência, André apareceu na casa de Laura com uma sacola de comida chinesa. Você precisa comer, ele disse simplesmente. E não vai conseguir se estiver sozinha aqui, só pensando em amanhã. Eles comeram em silêncio confortável. Miguel já estava dormindo no berço. A televisão tocava baixinho ao fundo, mas nenhum dos dois estava realmente prestando atenção. Está com medo? André perguntou de repente. Laura colocou o garfo de lado. Estou apavorada, ela admitiu. E se eu não for boa o suficiente? E se eles me fizerem perguntas que não sei responder? E se... Laura, André interrompeu virando-se para encará-la. Você só precisa ser você mesma. Falar a verdade, mostrar o quanto ama Miguel. Isso vai ser suficiente. Como você tem tanta certeza? Laura perguntou, sentindo as lágrimas ameaçarem voltar. Porque eu te conheço, André disse, e havia algo intenso em sua voz. Porque vi quem você é quando ninguém está olhando. Vi como você beija a testa de Miguel antes de sair para o trabalho toda manhã. Vi como você canta para ele quando acha que ninguém está ouvindo. Vi como você sacrifica seus próprios desejos para garantir que ele tenha o melhor. Ele se aproximou, pegando a mão dela. Você é uma mãe em tudo que importa, Laura. E amanhã todos vão ver isso também. Laura olhou para suas mãos entrelaçadas. Então olhou para o rosto de André. Viu a preocupação genuína ali. A fé nela. E algo mais. Algo que fazia seu coração disparar. André, ela começou, a voz mal saindo. Eu não sei o que teria feito sem você. Você me salvou. Salvou nós dois. Você teria encontrado um jeito, André disse. Pessoas como você sempre encontram. Mas não precisei encontrar sozinha, Laura insistiu. Porque você estava lá, porque você escolheu ajudar quando não tinha obrigação nenhuma. Eles ficaram assim, mãos entrelaçadas, olhando um para o outro. O momento se esticou, carregado de coisas não ditas. André foi o primeiro a se afastar, soltando a mão dela suavemente. Você precisa descansar. Amanhã vai ser um dia longo. Laura assentiu, tentando ignorar a pontada de decepção. O que ela esperava? Que ele dissesse que sentia algo por ela também? Isso era ridículo. Ele estava sendo gentil, generoso, como sempre foi. Obrigada pela comida,
ela disse. E por tudo. Vou te buscar às 8 da manhã, André disse, já na porta. Não vai enfrentar isso sozinha. A audiência aconteceu num prédio cinza e frio no centro da cidade. Laura chegou com André, segurando Miguel com tanta força que o bebê começou a reclamar. Calma, André sussurrou. Você consegue. A sala de audiência era pequena, com uma mesa comprida onde 3 pessoas se sentavam. Doutora Cecília no centro e 2 outros membros do Conselho de Assistência Social nas laterais. Tio Marcos e tia Valéria já estavam lá, sentados do outro lado, vestidos impecavelmente, expressões sérias. Laura se sentou, colocando Miguel no colo. O bebê estava inquieto, sentindo a tensão no ar. Bom dia a todos, doutora Cecília começou. Estamos aqui para decidir a questão da guarda de Miguel Ferreira Santos, 6 meses. Vamos ouvir ambos os lados e tomar uma decisão baseada no melhor interesse da criança. Tio Marcos falou primeiro. Ele era bom, muito bom. Falou sobre estabilidade financeira, sobre a casa espaçosa que tinham, sobre os recursos que podiam oferecer a Miguel. Falou sobre como era jovem demais e despreparada. Laura era. Ela mal consegue se sustentar, tio Marcos disse, olhando para Laura com desdém. Como vai criar uma criança? Miguel merece mais que isso, merece a família completa que podemos oferecer. Tia Valéria complementou, falando sobre os planos que tinham para Miguel. Escola particular, atividades extracurriculares. Tudo que a pobre Laura não pode dar, ela disse com falsa simpatia. Cada palavra era uma punhalada. Laura sentia a confiança escorrer pelos dedos. Então foi sua vez de falar. Laura se levantou, ainda segurando Miguel. Suas pernas tremiam, mas sua voz saiu firme. Eu não tenho uma casa grande, ela começou. Não tenho muito dinheiro. Não posso prometer escola particular ou viagens caras. Viu tio Marcos sorrir satisfeito. Mas posso prometer amor, Laura continuou, e sua voz ficou mais forte. Posso prometer que vou acordar toda madrugada quando Miguel chorar, que vou aprender a fazer as papinhas que ele mais gosta, que vou decorar histórias para contar antes de dormir, que vou ao médico em toda consulta, mesmo que seja no posto público. Ela olhou diretamente para os membros do conselho. Minha irmã Juliana me criou depois que nossos pais morreram. Ela tinha 25 anos e eu 17. Ela também não tinha muito dinheiro, também morava num lugar pequeno, mas me deu tudo o que importava. Me deu amor, segurança, família. As lágrimas começaram a cair, mas Laura não as limpou. Juliana me ensinou que família não é sobre tamanho da casa ou quantidade de dinheiro. É sobre estar presente, é sobre fazer sacrifícios. É sobre amor incondicional. E é isso que estou dando para Miguel. Ela olhou para tio Marcos e tia Valéria. Vocês nunca visitaram Miguel, nunca perguntaram se Juliana precisava de ajuda, só apareceram quando descobriram sobre a herança. Vocês não querem Miguel, querem o dinheiro dele. Isso é uma acusação grave, tio Marcos começou, mas Laura o interrompeu. É a verdade, ela disse. E todos nós sabemos disso. O silêncio na sala era absoluto, então André se levantou. Posso falar? Doutora Cecília assentiu. Meu nome é André Tavares, sou empregador de Laura e... amigo, ele disse. Conheço Laura há pouco tempo, mas vi mais caráter nela em algumas semanas do que vejo em muita gente em anos. Vi ela sacrificar tudo, seu conforto, sua segurança, sua própria vida, por Miguel. Ele olhou para Laura com uma intensidade que fez o coração dela pular. Ela trabalha das 8 às 6, depois vai para casa e cuida de Miguel até tarde. Estuda receitas nos fins de semana para melhorar no trabalho. Economiza cada centavo para comprar as melhores coisas para ele. E mesmo assim, encontra tempo para ler historinhas, cantar músicas, fazer Miguel sorrir todos os dias. André se virou para o conselho. Se família fosse sobre dinheiro, sim, talvez essas pessoas aqui fossem melhor opção. Mas família é sobre amor.
e Laura tem amor de sobra. A audiência terminou com o conselho dizendo que precisavam de tempo para deliberar. Terão nossa decisão em 48 horas, doutora Cecília informou. 48 horas. 2 dias que pareceram 2 anos. Laura mal conseguia funcionar. Foi trabalhar porque precisava, porque ficar parada só piorava a ansiedade. Mas errou receitas. Queimou 2 bolos. Henrique mandou ela para casa mais cedo. Você não está bem, ele disse, não sem gentileza. Vá cuidar de você e do bebê. Volte quando sua cabeça estiver no lugar certo. Laura voltou para casa e encontrou André na porta, segurando uma sacola de compras. Vim ver como você está, ele disse. Surtando, Laura admitiu, deixando-o entrar. Não consigo pensar em outra coisa. Eles se sentaram na sala. Miguel brincava no tapete, empilhando blocos de plástico coloridos e derrubando tudo em seguida, rindo com o barulho. Olhe para ele, André disse, completamente alheio a tudo, feliz, seguro. Isso é por sua causa. Laura, e se não for suficiente? Laura perguntou, a voz quebrando. E se decidirem que dinheiro é mais importante que amor? Então vamos encontrar outro jeito, André disse com determinação. Não vou deixar eles levarem Miguel. Eu prometo. Laura olhou para ele. Realmente olhou. Viu a firmeza no queixo dele, a sinceridade nos olhos cor-de-mel, a maneira como ele olhava para Miguel com genuíno carinho. Por que você se importa tanto? Ela perguntou baixinho. Miguel não é seu sobrinho, não é sua responsabilidade. André ficou em silêncio por um longo momento. Então ele suspirou. Posso ser honesto com você? Sempre. No começo realmente era só sobre ajudar alguém necessitado. Ele começou. Era sobre fazer o certo. Mas conforme as semanas passaram, conforme eu vi você lutar, vi você crescer, vi você amar esse menino com tudo que tem. Ele parou, parecendo procurar as palavras certas. O quê? Laura incentivou, o coração disparando. Me apeguei, André admitiu. A você dois. Comecei a olhar para Miguel e ver possibilidades. Uma família, algo que sempre quis, mas nunca encontrei. Laura mal podia respirar. André, eu sei que é complicado, ele continuou rapidamente. Sei que você está lidando com 1000 coisas agora. Sei que sou seu empregador, que te ajudei quando estava vulnerável, e isso torna tudo confuso. Mas não posso mentir mais. Não para mim mesmo, e não para você. Ele olhou diretamente nos olhos dela. Me apaixonei por você, Laura, pela sua força, pela sua dedicação, pela maneira como você ama sem reservas. E me apaixonei por Miguel também. Quero fazer parte da vida de vocês, se você deixar. As lágrimas escorreram pelo rosto de Laura antes que ela pudesse detê-las. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eu também, ela sussurrou. Me apaixonei por você. Tentei não sentir porque achava impossível, porque você é. Você. E eu sou só. Você é tudo. André a interrompeu, se aproximando. Você é incrível, Laura, não vê isso? Ele levantou a mão, enxugando as lágrimas dela com o polegar. O toque era suave, cuidadoso. Laura sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Mas e se eu perder Miguel? Ela perguntou, a voz tremendo. E se eles tirarem ele de mim? Você ainda vai. Vou estar aqui, André disse com firmeza absoluta. Se você ganhar a guarda, estarei aqui celebrando com vocês. Se por algum motivo não ganhar, estarei aqui lutando ao seu lado para reverter isso. Não vou a lugar nenhum. Laura não conseguiu mais se segurar. Ela se inclinou para a frente e André a encontrou no meio do caminho. O beijo foi suave no início, hesitante, como se ambos estivessem testando se aquilo era real. Mas então se aprofundou. Tornou-se mais urgente, mais verdadeiro. Anos de solidão, semanas de tensão, todo o amor reprimido vindo à superfície de uma vez. Quando se separaram, ambos estavam sem ar. Uau! Laura disse, e André riu, aquele riso genuíno que ela tanto adorava. Uau mesmo, ele concordou.
Miguel escolheu aquele momento para choramingar. Laura o pegou no colo e André se aproximou, passando o braço ao redor dos ombros dela. Os três ficaram assim, abraçados, uma imagem de família que Laura mal podia acreditar ser real. As 48 horas finalmente terminaram. Laura estava na confeitaria quando recebeu o telefonema. "Laura, aqui é a doutora Cecília." O coração de Laura parou. "Sim, gostaria que viesse até meu escritório. Temos a decisão." "Agora?" Laura perguntou, as mãos tremendo tanto que quase derrubou o telefone. "Sim, por favor." Laura desligou e olhou para Henrique. "Eu preciso ir." A decisão saiu. "Vá," Henrique disse imediatamente. "E Laura, boa sorte." André estava esperando no estacionamento quando ela saiu. Ele tinha dito que ficaria de prontidão, pronto para levá-la assim que ligassem. A viagem até o escritório de Doutrard. Cecília foi feita em silêncio tenso. André segurou a mão de Laura o tempo todo, seu toque sendo a única coisa que a impedia de entrar em pânico completo. Miguel estava com Dona Teresa. Talvez fosse melhor assim. Se as notícias fossem ruins, Laura não queria que ele presenciasse. Tio Marcos e tia Valéria já estavam no escritório quando chegaram. Eles olharam para Laura com expressões difíceis de decifrar. Confiança, nervosismo. Laura não conseguia dizer. "Por favor, sentem-se," doutora Cecília disse, indicando as cadeiras em frente à sua mesa. Laura sentou, apertando a mão de André com força. Ela podia sentir o pulso dele acelerado também. Ele estava nervoso por ela. Depois de cuidadosa deliberação, doutora Cecília começou. O conselho chegou a uma decisão sobre a guarda de Miguel Ferreira Santos. O silêncio era ensurdecedor. "Consideramos todos os fatores: estabilidade financeira, estrutura familiar, recursos disponíveis." Ela continuou, olhando para tio Marcos e tia Valéria. "Vocês apresentaram argumentos válidos sobre o que podem oferecer materialmente a Miguel." O estômago de Laura afundou. Ela ia perder. Ela ia perder Miguel. No entanto, doutora Cecília continuou, e sua voz ficou mais firme. "Este conselho acredita que o bem-estar de uma criança vai muito além de recursos materiais. Acreditamos que amor, dedicação e vínculo emocional são os fatores mais importantes." Ela olhou diretamente para Laura. "E está mais que claro que Laura Mendes ama Miguel como mãe, que construiu uma vida estável para ele, que trabalha incansavelmente para dar-lhe o melhor que pode. E mais importante, que Miguel está feliz, saudável e seguro sob seus cuidados." As lágrimas começaram a cair pelo rosto de Laura, mas ela mal percebia. "Portanto," doutora Cecília concluiu, "a guarda permanente de Miguel Ferreira Santos é concedida a Laura Mendes, com efeito imediato." "O quê?" Tio Marcos explodiu, levantando-se bruscamente. "Isso é absurdo. Ela não tem condições." "Ela tem todas as condições que importam," doutora Cecília disse calmamente. "A decisão está tomada. Podem recorrer se desejarem, mas garanto que nosso relatório é sólido e abrangente." Tia Valéria puxou o marido. "Vamos embora, Marcos. Não vale a pena." Enquanto eles saíam, Laura ouviu tio Marcos resmungar algo sobre desperdício de tempo e não valia tanto dinheiro assim mesmo. Então, eram sobre o dinheiro. Sempre foi. Mas Laura não se importava mais, porque Miguel estava com ela, para sempre. Ela se virou para André e ele já estava com os braços abertos. Laura se jogou neles, soluçando contra o peito dele. "Você conseguiu!" Ele sussurrou contra o cabelo dela. "Eu sabia que conseguiria." "Nós conseguimos," Laura corrigiu, olhando para ele através das lágrimas. "Porque você estava aqui, porque você acreditou em mim." 3 meses se passaram desde a audiência. 3 meses em que a vida de Laura finalmente começou a se estabilizar, a fazer sentido de verdade. Miguel estava com 9 meses agora, crescendo rápido demais. Já engatinhava pela casa, explorando cada canto, colocando tudo na boca.
Laura vivia correndo atrás dele, rindo de suas travessuras, maravilhada com cada nova descoberta que ele fazia. O trabalho na confeitaria estava indo melhor que nunca. Henrique havia promovido Laura a chefe confeiteira principal, depois que ela criou uma torta de frutas vermelhas que virou sensação entre os clientes. "Você tem futuro nessa área", ele disse. "Talento de verdade." Laura economizava cada centavo extra. Queria dar a Miguel tudo o que pudesse. Não coisas caras, não luxos desnecessários, mas segurança, estabilidade, um futuro. E havia André. André, que aparecia todo dia na confeitaria, sempre com alguma desculpa. André, que jantava com eles 3 vezes por semana. André, que comprou um carrinho novo para Miguel, porque o velho estava com uma roda barulhenta. André, que lia histórias para Miguel dormir quando Laura estava exausta demais. André, que a beijava quando achavam que ninguém estava olhando. Eles não tinham tornado o relacionamento público no restaurante. Não era segredo exatamente, mas também não saíam anunciando. Laura temia que alguns funcionários pudessem vê-la diferente, pudessem achar que ela só conseguiu o emprego por interesse romântico. Mas Henrique sabia, e ele aprovou. "O chefe está diferente desde que você apareceu", ele comentou um dia. "Mais leve, mais feliz, faz bem para ele. Ele faz bem para mim também", Laura admitiu. Era verdade. André trouxe estabilidade para sua vida caótica. Trouxe risadas quando ela precisava. Trouxe colo quando chorava, lembrando de Juliana. Trouxe esperança de que o futuro podia ser bom, mesmo depois de tanta perda. Numa tarde de sábado, André apareceu na casa de Laura com uma proposta inesperada. "Quero te levar para conhecer minha família", ele disse. Laura sentiu o estômago embrulhar. "Sua família. Minha mãe e minha irmã moram a 2 horas daqui", André explicou. "Já contei para elas sobre você e Miguel. Estão doidas para conhecer vocês." "E se elas não gostarem de mim?", Laura perguntou, o velho medo de não ser boa o suficiente voltando à superfície. "Impossível", André disse, puxando-a para um abraço. "Elas vão te amar tanto quanto eu amo." As palavras ficaram penduradas no ar. Era a primeira vez que André usava aquela palavra específica. Amor. "Você me ama?", Laura perguntou baixinho. André se afastou só o suficiente para olhá-la nos olhos. "Eu te amo, Laura Mendes. Amo sua força, sua dedicação, seu coração enorme. Amo como você cuida de Miguel, como você batalha por ele todos os dias. Amo cada pequena coisa sobre você." As lágrimas voltaram, mas eram lágrimas felizes dessa vez. "Eu também te amo", Laura disse. "Muito." O beijo que compartilharam foi diferente dos outros. Tinha promessa, tinha futuro. No domingo, eles fizeram a viagem. Miguel comportou-se perfeitamente no carro, dormindo a maior parte do caminho. Laura estava nervosa demais para dormir. A mãe de André, Dona Carmen, morava numa casa simples, mas aconchegante, num bairro tranquilo. Ela saiu para receber assim que o carro estacionou. Uma senhora de 60 e poucos anos, cabelos grisalhos presos num rabo de cavalo, sorriso largo e acolhedor. "Você deve ser Laura", ela exclamou, puxando Laura para um abraço apertado antes mesmo das apresentações formais. "Meu filho não para de falar de você." "Mãe", André reclamou, mas estava sorrindo. "E esse deve ser o Miguel", Dona Carmen disse, praticamente arrancando o bebê dos braços de Laura. "Que coisa linda, que bochechas." A irmã de André, Carolina, apareceu em seguida com 3 crianças pequenas correndo ao redor dela. Ela era alguns anos mais nova que André, com o mesmo sorriso caloroso. "Finalmente conhecemos a famosa Laura", Carolina disse, abraçando-a também. "André está completamente apaixonado. É meio constrangedor de ver." "Carol?", André protestou, mas estava rindo. O dia passou num borrão de comida deliciosa. Conversas animadas e crianças correndo pela casa. Dona Carmen contou histórias da infância de André, envergonhando-o deliciosamente.
Carolina compartilhou fotos antigas, incluindo uma de André aos 5 anos com um corte de cabelo horroroso. Estou guardando essa foto, Laura disse, rindo tanto que as lágrimas escorriam pelo rosto. Não ouse, André ameaçou, mas não tinha como estar bravo quando ela ria assim. Quando a tarde caía e chegava a hora de ir embora, Dona Carmen puxou Laura de lado. Meu filho é um bom homem, ela disse, mas você já deve saber disso. Ele é o melhor homem que conheço, Laura respondeu honestamente. Ele passou por relacionamentos antes que não deram certo, Dona Carmen continuou. Mulheres que só queriam a estabilidade que ele oferece, não ele de verdade. Isso o machucou, o fechou um pouco. Ela segurou as mãos de Laura. Mas com você é diferente. Vejo nos olhos dele. Você o ama pelo homem que ele é. E ama esse bebê com um coração que não tem limites. Você é o que meu filho sempre precisou. Laura não confiava em sua voz para responder, então apenas abraçou a senhora. 2 semanas depois, numa quinta-feira comum, André apareceu na confeitaria no final do expediente. Posso roubar você por um momento? Ele perguntou. Claro, Laura disse, limpando as mãos no avental. Ele a levou para o terraço do restaurante, onde uma mesa estava preparada com velas e flores. A cidade se estendia abaixo deles, luzes começando a piscar conforme o crepúsculo caía. O que é isso? Laura perguntou confusa. Sente-se, André pediu. Laura sentou, o coração começando a acelerar. Havia algo diferente no ar. Algo importante. André se sentou à sua frente, pegando as mãos dela sobre a mesa. Laura, esses últimos meses foram os melhores da minha vida, ele começou. Cada dia com você e Miguel é uma bênção que não sabia que precisava. André, Laura começou, mas ele balançou a cabeça. Me deixa terminar. Eu vi você nos seus piores momentos. Vi você desesperada, assustada, sem ter para onde ir. E vi você se levantar, vi você lutar, vi você construir uma vida incrível para Miguel com as próprias mãos. Ele apertou as mãos dela. Mas sabe o que mais me impressiona? Mesmo depois de tudo que passou, você ainda tem espaço no coração para amar. Ainda acredita em bondade. Ainda vê beleza no mundo. André se levantou e, para o choque absoluto de Laura, se ajoelhou ao lado da mesa. O quê? O que você está fazendo? Ela sussurrou. Ele tirou uma caixinha do bolso. Laura Mendes, você me fez acreditar em família de novo. Me fez querer construir algo real, algo duradouro. Quero acordar todo dia ao seu lado. Quero ver Miguel crescer. Quero estar lá nos primeiros passos dele, na primeira palavra, no primeiro dia de escola. Ele abriu a caixinha, revelando um anel simples, mas lindo, uma pedra pequena em ouro branco. Casa comigo? Deixa eu ser parte oficial dessa família que você construiu? Deixa eu amar você e Miguel para sempre? As lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Laura. Seu coração estava tão cheio que parecia que ia explodir. Sim, ela disse soluçando. Sim, sim, 1000 vezes sim. André deslizou o anel no dedo dela e a puxou para um beijo profundo, apaixonado, cheio de promessas. Quando se separaram, ambos estavam chorando e rindo ao mesmo tempo. Vamos ser uma família de verdade, Laura disse maravilhada, olhando para o anel no dedo. Sempre fomos, André corrigiu. Agora só estamos tornando oficial. 6 meses depois, num sábado ensolarado, Laura e André se casaram numa cerimônia pequena, mas bonita. Miguel, com 1 ano agora, foi o pajem, sendo carregado pelo corredor por Dona Teresa. Ele estava vestido com um terninho minúsculo que deixou todos derretidos. Laura usava um vestido simples e elegante. Não tinha dinheiro para algo extravagante, mas André insistiu em pagar. É nosso dia, ele disse. Deixa eu fazer isso por você. Quando trocaram os votos, não havia um olho seco na pequena capela. Prometo amar você e Miguel todos os dias da minha vida, André disse. Prometo estar presente. Prometo ser o pai que Miguel merece e o marido que você merece.
Prometo te amar com tudo que tenho, Laura respondeu, a voz tremendo de emoção. Prometo construir uma vida linda ao seu lado. Prometo que juntos vamos dar a Miguel o melhor futuro possível. Quando o padre os declarou marido e mulher, o beijo foi celebrado com aplausos e lágrimas felizes. Na recepção, Henrique fez um discurso emocionado. Vi Laura chegar no restaurante sem nada. Vi ela se transformar na profissional e na mulher forte que é hoje. E vi André se apaixonar completamente. Vocês merecem toda a felicidade do mundo. Dona Carmen também falou. Bem-vinda oficialmente à família, Laura. Você e Miguel sempre serão amados aqui. Quando a festa terminou e todos foram embora, Laura, André e Miguel voltaram para casa. Agora, oficialmente, casa deles três. André tinha vendido a casa, que usava apenas como hospedagem para funcionários, e comprado algo maior, com quintal para Miguel brincar e escritório para Laura experimentar novas receitas. Laura colocou Miguel no berço, que logo seria trocado por uma cama infantil. Ele estava crescendo tão rápido. O bebê dormiu instantaneamente, exausto da festa. No quarto, André envolveu Laura nos braços. Como você está se sentindo, senhora Tavares? Ele perguntou sorrindo, como a mulher mais feliz do mundo. Laura respondeu honestamente. Ela olhou pela janela, vendo as estrelas no céu. Imaginou Juliana lá em cima, olhando para baixo, sorrindo. Obrigada, Laura sussurrou para a irmã. Obrigada por me ensinar a ser forte. Obrigada por me deixar Miguel. Prometo cuidar dele como você cuidaria. Prometo amá-lo o suficiente por nós duas. André a apertou mais forte, entendendo sem precisar perguntar. Ali, naquela casa cheia de amor, com o homem que a salvou quando mais precisava e o sobrinho que se tornou seu filho, Laura finalmente entendia o que significava família de verdade. Não tinha a ver com dinheiro ou casas grandes. Tinha a ver com estar presente, com lutar juntos, com amar incondicionalmente, e eles tinham tudo isso, e muito mais. Se você gosta de histórias emocionantes que tocam a alma, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like nesse vídeo. Nos conte nos comentários qual momento mais te emocionou nessa história. E você, acredita que amor verdadeiro é aquele que liberta, não que aprisiona? Deixe sua opinião aqui embaixo.